Essa mulher foi uma das responsáveis pela independência do Brasil, além do Dia do Fico. Ela teve uma força gigantesca no Império Brasileiro, mas sofreu muito, com depressão, com abusos e com tristezas com o marido que ela possuía. Um marido que é muito conhecido, Dom Pedro I, ou o Caio Castro, para quem assistiu aquela novela. Meu nome é Tawane Rocha e você está no canal Loucuras da História, o canal no qual você encontra muita fofoca de gente mora. E hoje iremos falar sobre Maria Leopoldina, a minha imperatriz preferida. Tão preferida que, gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Dá pra você ver? Você está focando, garotas. Esse aqui é o café da linha Loucuras da História, o café Leopoldina. Sim, gente, Loucuras da História agora tem uma linha de café com a Boden, e um dos cafés é um café Leopoldina, inspirado na nossa imperatriz, tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, que eu acho que você já deve ter já, né? Mas eu falo um pouquinho mais sobre ele no final, porque agora iremos falar dessa figura histórica maravilhosa, que é a Maria Leopoldina. Peço que você ignore essa pequena cratera que tem no meu cérebro, na cabeça, porque antes de gravar eu apertei. É errado? É, mas é melhor do que um negócio amarelo na testa, porque eu acho levemente nojento, ou muito nojento. Que nojo! Vamos lá falar sobre a imperatriz Leopoldina, Maria Leopoldina. Eu gosto muito da história dela, porque a história dela é um misto de decepção com responsabilidade, eu gosto de falar. Porque ela foi uma imperatriz extremamente responsável, muito dedicada à sua função, mas que se decepcionou durante toda a sua vida, principalmente com a vida que levava com o seu marido. Ela é uma imperatriz que veio lá da Áustria e da família Habsburgo. A família Habsburgo é conhecida pelo quê? Pelo queixo avantajado. Já falei um pouco sobre a família Habsburgo lá da Espanha, com o Carlos II, Carlos I, acho que Carlos II, que é aquele que tem o queixo avantajado, né? E eles tinham essa característica, sim, de ter esse queixinho avantajado por diversas questões, entre elas o incesto, mas não é o caso de Leopoldina, pelo menos nessa linhagem da família. Ela nasceu numa família muito feliz, muito próspera, e no qual o pai dela investia muito em educação para com os filhos, para com as filhas. A sua mãe faleceu muito cedo, então ela foi criada pela sua madrasta. Elas levavam uma vida muito interessante juntas, a madrasta dela criou realmente a irmã, ela, né, com muito amor, com muito carinho. E o pai dela, como eu disse, ele gostava de investir muito em educação para com seus filhos. Então ela era uma mulher poliglota, uma menina poliglota, ela gostava muito de estudar botânica, de estudar música, mineralogia, eram os conhecimentos que ela mais gostava, visto que sua família dedicava muito a esses conhecimentos. Tinha um momento ali que ela e o seu pai e a sua irmã, né, suas irmãs, ficavam ali estudando, conversando sobre coisas do conhecimento. Ela teve amigos ali de classe muito conhecidos, como dentre eles Goethe era amigo dela, era colega dela. Então você tem uma ideia assim do nível intelectual que essa mulher tinha. Quando ela tinha ali os 18 para 19 anos, que já era relativamente tarde para sua idade, para casar, né? Mas chegou ali uma proposta para ela se juntar com a família Bragança, para se casar com o Dom Pedro I. Nessa época, era muito comum que quem escolhesse os maridos não era a mulher, era a família, era o pai. Só que no caso de Leopoldina foi diferente. O seu pai liberou para que ela pudesse escolher os seus pretendentes. Teve ali inicialmente uma proposta de um tio ou primo, que eu não me lembro muito bem, que chegou uma proposta para ela que era bem comum também, né, gente? Uniu o sangue ali. Mas chegou também a proposta de Dom João para ela casar com o filho dele, com o Dom Pedro, que no caso ainda não era Dom Pedro I, porque não tinha o segundo ainda, então só era Pedro Alcântara. E aí chegou essa proposta, no qual ela viu uma pequena imagem de Dom Pedro, e também o cara que levou essa imagem fez ali, falou que o Dom Pedro era um cara muito intelectualizado, que gostava de música, que gostava disso, que gostava daquilo. E aí, menina, ela caiu no conto do vigário, né? Falou pra ela que, além de ser bonito, que ela gostou da imagem dele, ela se apaixonou ali pela imagem dele. Ele também disse das belezas do Brasil, também disse que Dom Pedro fazia, acontecia, e gostava de tudo que ela gostava.
Então ela caiu no meu papinho, Ela caiu no papinho, né? Ela achou que ele era ali um cara maravilhoso e que tinha muito a que acrescentar a ela. E aí ela aceitou esse casamento. Esse casamento traria para a família Habsburgo uma coisa muito interessante, que era uma união aqui na América, né? Uma união ali da família Bragança com a família Habsburgo. Então, ao mesmo tempo que a família Habsburgo teria uma conexão aqui na América, a América teria uma conexão ali na Áustria, que era um território muito importante. Antes do casamento, eu preciso lembrar você de um negócio chamado Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, os austríacos e portugueses estavam decidindo ali o destino dessas relações, né? Antes mesmo de eu poder saber disso tudo. E nesse congresso, além dessa união dos dois territórios que eram muito importantes, dois reinados que eram muito importantes, dois reinos que eram muito importantes, para os portugueses, eles estavam decidindo, na verdade, o destino de Dom Pedro, para colocar ele nos trilhos. Porque antes dela chegar até o Brasil, temos que falar que Dom Pedro não era flor que se cheire, não, tá? Ele era muito apegado aos prazeres carnais, se é que você me entende, e pouco apegado a reger o país dele, né? Ele chegou ali no Brasil, junto com Dom João, e ele se entregou ali aos prazeres da carne, a boa vida, a vida mansa, e não a aprender a reinar. E os portugueses viam isso como um problema. Então a Leopoldina foi para ele uma forma de castigo, uma forma de penitência, uma forma de responsabilidade que estava chegando. Sabendo disso, vamos lá para a viagem de Leopoldina para o Brasil. Ela ficou um tempo, demorou bastante até ela chegar ao Brasil, porque estava acontecendo algumas revoltas no Brasil e Dom Pedro estava ali guiando, fazendo aquelas revoltas pararem. E quando ela chegou ao Brasil, foi muito rápido, já houve o casamento, já houve a consumação do casamento. A consumação do casamento é quando havia atos carnais entre os casados. E Dom Pedro nem esperou, tá? Ele nem esperou, não esperou ela descansar, ficou super cansada, já consumou rapidamente ali nos primeiros dias, quando ela chegou. Quando ela chegou, ele tinha um relacionamento com uma atriz lá do Rio de Janeiro, no qual a mãe dele deu um jeitinho ali para que acabasse esse relacionamento. Ela teve que falar com essa mulher, pagar ali algumas coisinhas para que ela parasse de se relacionar com o Dom Pedro, para que ele focasse no casamento, o que não aconteceu. Quando Leopoldina chegou no Brasil, ao invés dela trazer estilistas, maquiadores, cabeleireiros, ela trouxe, sabe o quê? Cientistas, botânicos, minerólogos, se é que é assim que fala, para estudar a fauna e flora brasileira, principalmente a flora brasileira, que era o que ela mais gostava, e a partir disso enviar esses conhecimentos lá para o seu território, para formar o conhecimento em si. Novamente, ela era uma mulher que gostava muito de conhecimento, gostava muito de estudar. Quando ela conheceu Dom Pedro, ela gostou do que viu, ela achou ele bonito, só que logo o conto de fadas passou a virar um filme de terror. Porque quando ela passou a ter uma relação especificamente com ele, ela percebeu que ele não era aquilo que ela achava, que tinham mudado pra ela. Que na verdade ele não sabia falar outros idiomas, ele não gostava de estudar, ele não tinha a erudição que ela tinha, ele gostava mais de uma gandaia, gostava de música. Isso era onde eles se encontravam, na música. Ele era um ótimo pianista e nesse momento era o único momento que eles conseguiam ali ter uma conexão. Ela não tinha pessoas para com quem conversar sobre o que ela gostava, porque Dom Pedro não era aquela pessoa. E ele gostava muito de ficar pra fora, pra gandaia. Rapidamente ele começou a ter as suas amantes, suas no plural. Porque, pra você ter ideia, Dom Pedro teve mais de 30 filhos com mulheres diferentes, tá? Sem contar as que ele teve com Leopoldina. Então ele teve mais de 30 filhos com mulheres diferentes, teve diversas amantes. E nesse momento que ele estava com Leopoldina, e no início ele escondia, era mais passivo ali, mas depois, meu amor, degringolou. Mas esse processo todo ela foi ficando muito triste, ela foi ficando decepcionada, porque o relacionamento que ela esperava não estava acontecendo. Ela não tinha com quem conversar sobre o que ela gostava, porque aqui no Brasil tinha pouca erudição, tinha pouco conhecimento formado ainda, porque estava no início das universidades aqui no Brasil. E ela era também muito excluída. Dom Pedro era muito ruim com ela mesmo, assim, muito ruim. Pra você ter uma ideia, ela teve que pedir empréstimos pro pai para poder ter um dinheiro, para ela ter o dinheiro, para ela poder pagar a dama de companhia dela que ela trouxe lá da Áustria, para poder ajudar os pobres que ela queria ajudar, e não era dado esse dinheiro para ela, mesmo ela sendo esposa de Dom Pedro. Era uma situação muito difícil, ela sofria alguns abusos verbais, dizem também de abusos físicos, mas não temos comprovação, mas pode ser que possa ter ocorrido, mas ela era muito abusada, sim. Dom Pedro não era um bom marido com ela. Só que mesmo assim, mesmo ela estando muito infeliz com
quando se fala do relacionamento dela, ela tinha uma postura de líder de Estado. Ela foi educada para entrar numa família real, para entrar em um reino e liderar e ter essa função ali de rainha ou de imperatriz. E nesse ponto foi o que ela fez. Quando Dom João volta para Portugal, é pedido para que Dom Pedro também retorne depois de um tempo. Lembrando que Dom João fez uma limpa nos cofres do Brasil, tem toda essa questão, os brasileiros não curtiram o que rolou, porque o Brasil ele deixou de ser uma colônia para se tornar ali, em algum momento, reino de Portugal. Quando Dom Pedro volta para Portugal, há a situação logo para que ele retorne a ser uma colônia. Mas aí, né, vamos voltar nesse ponto aí, que é pedido que Dom Pedro volte para Portugal. E aí acontece, a Dona Maria Leopoldina fica influenciando muito Dom Pedro para que ele fique no Brasil, para que ele formule, para que ele faça o Brasil acontecer. Ela troca muitas cartas com a irmã dela, que é a esposa de Napoleão, e nesse ponto ela troca muito, por isso a gente sabe essas coisas, né? Que ela fala que tudo que é novo para Dom Pedro é ruim, lhe é odioso. E por isso que ela demonstra, né, que ela vai influenciar, que ela vai fazer acontecer. Pouco tempo antes do dia do fico, ela se reúne com brasileiros, né, aqueles ditos patriotas, para falar sobre o ficar de Dom Pedro, o que isso implicaria no Brasil, por que isso seria importante. E assim ela vai fazendo a passo de formiguinha, até que há o dia do fico, no qual ele fala, se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. E aí ele fica no Brasil, e aí já é uma cisão inicial com Portugal, no qual ainda somos reino de Portugal, só que não somos mais colônia. E ela teve essa influência gigantesca, né? Dom Pedro tava lá falando, mas inicialmente ele não queria ficar, ele queria voltar, mas ela influenciou juntamente com outros patriotas a ficar aqui. E aí acontece que estamos em 1822. O que aconteceu em 1822? A independência do Brasil. Mas antes disso tudo, o que aconteceu? Dom Pedro precisou ir para São Paulo para resolver questões importantes. Dentre elas, conheci Domitila, que foi a amante oficial dele depois disso. Mas ele estava lá em São Paulo e quando ele saía do Rio de Janeiro, quem ficava como dona do estado, digamos assim, né, a estadista naquele momento, era Leopoldina. E ela era estadista naquele momento, no qual ela estava ali regendo juntamente com José Bonifácio e outros intelectuais, falando sobre a independência do Brasil. E já estava estourando vários burburinhos, algumas revoltas sobre a necessidade da independência do Brasil, porque nós ainda fazíamos parte do Reino de Portugal. E aí que ela, juntamente com José Bonifácio, envia uma carta para Dom Pedro dizendo que já é a hora de declarar a independência do Brasil, lá em 1822. E foi quando ele recebe essa carta que ele, em cima ali do seu burrinho, do seu jaguinho, eu sei se você é mula, se é jegue, se é jumento, eu acho que é jumento. Que era mais forte, né, pra chegar ali, ele tá ali no Riacho do Ipiranga, ainda não é o Rio do Ipiranga, e ele diz, independência ou morte, e aí tem aquele quadro lindo de Pedro Américo, que não foi daquele jeito, tá, não tinha todo aquele povo, eram uns gatos pingados lá, ele com o burrinho dele ali, com a mulinha dele, dizendo ali, independência ou morte. E aí é declarado a independência do Brasil, também com uma força muito forte de Dona Maria Leopoldina, que agora é a Imperatriz Leopoldina, porque o Brasil vira o quê? Um império. E nesse ponto todo, ela ainda sofrendo mãos, tá? Tá com depressão e tudo mais. Ele conhece Dona Domitila, que vira a amante oficial dele lá nessa viagem de São Paulo, e depois disso, a saúde de Maria Leopoldina começa a degringolar. Por quê? Porque há uma paixão muito louca entre os dois, entre Domitila e Dom Pedro, o que é muito estranho, porque depois ele chegou a pegar a irmã de Domitila, tá? Fofocas aí. Mas enfim, ele teve uma paixão muito louca e ela passa a morar na frente da casa de Leopoldina. E ela vira a dama de companhia de Leopoldina. Na verdade, sim, dama de companhia é uma ova, né? Ela tava lá no palácio. Então, isso ferrou muito a saúde de Leopoldina, porque o povo sabia que Domitila era a amante oficial de Dom Pedro. Que ela era como se fosse uma segunda primeira-dama. Ela aparecia, uma segunda imperatriz. Em viagens, muitas vezes ele aparecia de mãos dadas com Domitila. Então foi um escândalo, o que prejudicou muito a saúde dela. Ela teve vários filhos, né? E antes dos 30 anos, se não me engano, com 28 anos, ela tem o último filho. E ela tem um aborto espontâneo desse filho. E quando ela tem um aborto espontâneo, a saúde dela degringola muito, 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 muito. E Dom Pedro tem que fazer uma viagem pro sul do Brasil. Quando ele vai pra essa viagem, ela meio que já sabia que ela ia morrer. E ela fala pra ele que talvez seja a última vez que
que eles se vejam. E aí ele vai viajar e aí ela acaba falecendo. Dizem que ele nunca se perdoou dessa morte dela, do que ele fez com ela. Só que isso a gente não sabe, né? Pode ter morrido chorando aí, mas a mulher sofreu na mão dele de diversos abusos, diversos sofrimentos. Ela não morreu pela depressão. Ela morreu de acordo com algumas questões, algumas complicações que o aborto trouxe. Era muito comum o aborto naquela época. Então a gente não sabe aí o porquê especificamente que ela faleceu. Mas a gente sabe que ela faleceu por complicações do aborto. Por muito tempo disseram que foi por causa que jogou ela na escada, enfim, isso não se comprovou. E essa é a história de Leopoldina, uma história triste, mas muito forte pro Brasil. Ela é uma mulher que tem muito que a gente estudar e que se aprofundar, porque ela realmente transformou o Brasil, independentemente de das situações que ela tinha. Eu imagino como seria se ela tivesse sido a estadista do Brasil, se ela tivesse tido uma vida feliz e próspera, que durasse mais tempo do que tão pouco que durou. E é por isso que existe o Café Leopoldina, tanto para homenagear essa mulher maravilhosa, quanto pra gente lembrar da história dela e falar sobre ela. É um café mais leve, é um café que ele é mais versátil, que dá pra usar do dia a dia, assim como a história de Leopoldina, que a gente tem que ouvir sempre, que é um exemplo de responsabilidade e um exemplo de questionamento para com a nossa história. Se você não tem o Café Leopoldina ainda, o link tá aqui embaixo, me conta o que você achou da história dela e vamos questionar como será que seria o Brasil daquela época se ela tivesse sido a chefe estadista do Brasil. Um beijo e boas loucuras pra você. Tchau, tchau!